Olá, pessoal. Gravando um vídeo de acesso aqui para vocês sobre informações que estão ali guardadas no Equinox, das quais, vez ou outra, eu entro em acesso e deixo lá armazenado para fazer depois um acesso mais profundo. Então, aproveitando as energias aqui de final de ano, onde está todo mundo voltado a intencionar, né, e a pensar sobre as questões de como foi o ano, daquilo que você trabalhou na tua consciência, daquilo que você gostaria de ter projetado no ano de 2024, das energias que tomaram 2024 e das potências para 2025. Eu acredito que todo mundo nesse momento, independente do nível de contato, entrega com viés que podem vir aí de conceitos mais ligados a dogmas ou não, todos nós chegamos nesse passo, nesse momento, né? Quando chega essas energias, porque ela toma conta, uma egrégora, né? Egrégoras, redes neurais se formam por conta de egrégoras de ondas, né? Então, quando você tem datas comemorativas, você tem um evento que é pulverizado de forma coletiva, todos nós, em algum momento, independente da nossa inclinação, a gente acaba entrando, né? Então, quando se trata de evento que tem uma repetição, já de muito tempo, né, milhares de anos, é óbvio que a população toda, mesmo que culturas diferentes sejam emergidas nesse meio. Mesmo quando tem culturas que não se conectam muito, ainda assim, que podem ter outras datas comemorativas e não considerar essa data, mesmo assim eles são tomados pela energia, porque isso vai para a rede. E falando sobre a rede, houve mudanças exponenciais que já estavam previstas, mas o fato de estar previsto algo não quer dizer que a gente saiba exatamente quando ela executa, exatamente como ela vai ser, como esse processo de mudança acontece. Porque é exatamente o novo, né? De 2020 para cá, principalmente, depois dos aceleradores, muitos desses eventos que eram previsíveis, eles se tornam, na prática, diferente, porque nunca se teve um acelerador tão grande. Então, muito do que nós estamos experimentando, mesmo dentro das pessoas que têm ferramentas, né, de acesso, é sim uma novidade, é sim cheio de inclinações que a gente conseguia ver, mas na prática cheio de surpresas. Dentro dessas surpresas, a rede toda ela está muito mais maleável com relação às informações e gravações de informações, né? Está tudo muito mais disponível. Por quê? Porque houve o restart, possivelmente, de alguma linha temporal, a gente já falou disso em outro vídeo, que mudou o sistema inteiro. E quando você tem uma mudança dessa proporção, as ferramentas e a forma como a gente vai desenvolver o nosso acesso, nosso contato espiritual também altera, né? Então tem muita gente comentando dessa sensação de que algo mudou e de como se conectar, né? Fazer suas conexões espirituais, alguns dizendo, se sentindo um distanciamento. E numa época em que se espera ajuda e suporte, porque é comum a gente planejar ou trazer ideias de planejamento e entendimento do que foi para o que será, né? Então, todos nós trazemos essas questões e numa época em que tudo está diferente, em que tudo está, de certa forma, modificando, né? Então, é um ano bastante desafiador a todos os humanos, inclusive aos humanos que têm a qualidade do acesso ou a ferramenta desenvolvida do acesso, seja ela em qual viés for, em qual inclinação for. O que eu posso dizer para vocês é o que a gente está sentindo cada vez mais. Dentro do contexto da mudança, o que está claro é que aquilo que é o astral, aquilo como compõe o astral, aquilo como o astral funcionava, está muito próximo aqui em termos de entendimento de que a facilidade da intenção gera a resultante do movimento da ação. Ou seja, quando você está projetado no astral, para quem faz projeções, ou para quem tem sonhos lúcidos, ou qualquer uma dessas experiências, sabe disso. Lá você pensa, acontece, lá é tudo muito rápido, lá os sentimentos são exacerbados, são exagerados, a fluência da sua força é muito maior, tudo é diferente.
Por quê? Porque a gente tem o distanciamento da matéria, né? A gente tem a relação do não desacelerar da matéria em um estado onde a energia tudo é volátil. Aqui, o que a gente tem percebido? Com essa mudança que houve dentro da rede, esse sistema começa a adentrar aqui, ele é gradativo, né? Não tem como você gerar uma mudança, mesmo que cíclica, e a gente percebe que isso é cíclico, dentro de um sistema onde você tem uma egrégora de seres de pensamento coletivo ainda absorvendo, ainda dentro de uma limitação do que a gente chamaria de um processo, vamos dizer assim, de o que a gente chamaria de hábito, né? É comum e é normal os médiums e os humanos saberem dessa questão, dessa densidade e da dificuldade da realização das coisas aqui do plano mais material para o planetário. Então, esta egrégora, ela ainda está como se fosse uma nuvem dentro do nosso planeta. Porém, o cíclico que envolve a Terra no processo de acelerador faz com que empurre, de certa forma, através dos eventos, através das experiências, através de uma força que é transparente, que é movida por esse sistema de onda, a fazer com que fique compactando e dissipando, de alguma forma, essa egrégora antiga. Isso gera uma baita confusão mental, isso gera uma baita conflito emocional nos humanos, e um entendimento de dúvida, né, do que é, ou melhor, o não entendimento e a dúvida do que é que está acontecendo. Essa transição, essa mudança, se ela é compreendida, como a gente sempre fala sobre as regras do jogo, se eu sei as regras do jogo, fica mais fácil de lidar. Então, eu venho buscando já, tem dias, entender o que está acontecendo e qual que é esse novo cíclico, ou essa nova onda, e como compreender os códigos. Por quê? O sistema pode mudar o código, ou pode mudar aquilo que é a onda o tempo todo, e ele vai fazer isso muito mais cíclico, rápido. A gente tinha antigamente mudanças muito mais lentas dentro do campo espiritual de acesso. Você tinha tendências que duravam um tempo, os médiums entendiam esse fluxo, eles alocavam ou trabalhavam a interiorização das suas ferramentas no método, no fluxo, e usavam isso por muito tempo. Então, existia um tempo para o acesso ser conhecido, ser compreendido, e ser manuseado, e ganhar aquilo que é a prática. Agora, o que está acontecendo é que esses cíclicos estão curtos, exatamente pelo processo de autonomia, né, e de gerenciamento das ferramentas para que não se gere estagnação. Isso está muito mais fluido, muito mais rápido. Só que, se você tem o movimento de mudança, você tem também um planejamento daquilo que é a estrutura disso tudo, colocando dentro das partículas, e tudo é feito por partículas, a gente sabe disso, a matéria é composta, né, por partículas pequenas, por átomos, por coisas que são pequenas, invisíveis aos nossos olhos, que estão também trabalhando na ordem de abertura para um novo cíclico. Então, quando eu tenho conhecimento do sistema, eu tenho uma capacidade também instrutiva sobre aquilo que é a partícula, que gera, né, o composto da matéria, o aglutinado da matéria, muito maior. Isso é muito próximo do que, por exemplo, já aconteceu no planeta quando um ser adentrou aqui e mudou a frequência do planeta. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter cíclicos diferentes acontecendo, por eventos variados e diferentes, seguindo o caminho da humanidade, da evolução e do processo da programação humana. Por que eu estou comparando? Porque a energia de Sananda, que foi conhecida aqui como Fractal Jesus, trouxe para cá um acelerador, numa época que você tinha aquilo que era o fluxo do consciente coletivo muito baixo. Esse ser por si só, porque ele veio, né, com uma capacidade consciente muito alta, ele alterou a rota daquilo que era o processo humano, a frequência da própria humanidade. Esse ser, ele já chegou aqui com o conhecimento dele, com aquilo que era o que a gente chama de maestria, né, que ele compõe, porém ele respeitou as regras dessa dimensão, porque era um corpo biológico também, um vaso biológico, apesar de ser preparado, ele ser construído numa magnificência que conseguisse tornasse possível, né, o fluir dessa capacidade energética do fractal dele
ser um valor energético muito alto para não consumir a matéria. Porque a matéria, ela degrada, né? Com o efeito daquilo que a gente chama de capacidade de energia ou de própria luz, o que seria a tradução da luz. Então, ele veio com uma construção diferente, mesmo em termos materiais, só que gradativamente esse ser foi tomando consciência de si, justamente para não ter o consumo daquilo que era a matéria dele. Mas esta consciência que iluminava a matéria, ou seja, que dava a condição dele de vida aqui, ela foi se aproximando, ela foi se conectando com aquilo que era o campo mental dele, a parte inteligente, e começou a ter essa comunicação, e ele começou, então, a despertar. Quando ele começa a despertar o seu próprio conhecimento, a sua própria divindade, né, ele começa a entender pelo processo interno dele, ou seja, do entendimento sobre si, e ele demorou esse processo, tanto que passam-se, a história conta, né, dos 33 anos, e não se fala muito do processo dele de infância, da adolescência, enfim, porque houve todo um preparo gradativo para que ele alcançasse, então, a maturidade de começar a fluir, ou seja, ele funde aquilo que é sua maior essência, sua consciência, com a tua matéria, com a matéria. Quando isso se dá, que aí chega no auge da maturidade, que seria ali próximo dos 33 anos, como conta os estudos, e esse número, ele é potencialmente forte e especial, que você tem 2 vezes o número 3, né? Que forma ali o algoritmo, no caso, o numeral 33, mas o 3, ele é o resultado quântico, né? Ele é o estado que gera o terceiro, de 2 que geram o terceiro, só que duplamente. Quando ele atinge, que esse número também é simbólico, que é o número de mestria, é quando ele atinge a maestria sobre si. O que é essa maestria sobre si? É quando ele entende dentro dele como ele funciona e como ele faz autoinstrução, modificando o seu estado material por um estado elevado. Ele continua existindo na terceira dimensão, mas com um comando de entendimento tão grande que ele faz com que mesmo seu corpo físico seja administrado por aquilo que é o estado etéreo. Ele coloca um alinhamento dentro daquilo que a gente chama de vórtices ou chakras, em comunhão, né? Ou seja, alinhado, e ele flui do seu cardíaco o material mais nobre, que seria o material da intenção pura de coração. Esta intenção se torna o combustível alinhado ao chakra frontal e ao coronário, ele começa um processo de integração com a energia pertencente, que é Sananda, que é um fluxo de energia, um capacitador, um grande computador, vamos dizer assim, de informações, de experiências, de conhecimento valiosíssimo, que dá a ele a compreensão e a orientação, é a luz guia deste ser na Terra. Quando ele começa esse nível de compreensão, ele começa então a entender que do mesmo jeito que o sistema começa a abrir e se integrar dentro de si, os olhos dele, os olhos humanos dele, passam então a entender a matéria como esse estado que eu falo para vocês, que é o estado fractal. Quando ele entende o micro passa a existir até mesmo na visão dele. É uma alteração de consciência, um entendimento que faz com que ele enxergue. Quando ele passa a enxergar a matéria no seu estado micro, né, no seu estado de partícula, ele entende que cada partícula tem consciência. E esta consciência é passível de administração por um ser que torna aquilo que é ciente. Então, quando eu tenho consciência de mim, quando eu começo a ter consciência da minha existência, eu começo a dominar a minha capacidade existente através da linha emocional, esse ser também estava dentro do entendimento igual nós, aprendendo a administrar emoções e aprendendo a usar as emoções como recurso de combustível, tá? Equilibrado, para ele instruir toda a matéria. A matéria, por si só, ela tem que ter uma linha de equilíbrio para se tornar algo material, né? Porque se a gente pensar, a matéria é feita por elétrons, por prótons, ou seja, por átomos, né, e suas particularidades, que entram num estado de equilíbrio para que a matéria possa ser um aglutinado, e a gente vai entender ela como sólida, que a gente sabe que isso é uma tradução do nosso cérebro, que faz nós entendemos ou temos a percepção
mas nós sabemos que quando olhamos através das tecnologias, a matéria, na verdade, ela não é tão sólida, ela vibra, né? É um processo de vibração, mas é uma vibração controlada ou equilibrada. E o que faz a matéria entender, o que ele começa a entender é que o observador, ou seja, aquilo que torna a consciência maior, que é conectado a um gerenciamento, ou seja, a um sistema maior, coletivo, por exemplo, uma frequência como a dele, Sananda, é que é capaz de não só entender o aglutinado da matéria, que aí tem outras coisas por trás. O que acontece? A rede do planeta, ela recebe todas as instruções, ela é viva, consciente, tá? É um supercomputador. Ela administra todo o potencial da Terra, ou seja, tudo aquilo que está programado. Ela dá o comando através do seu processo para que a matéria se organize para existir o estado de vida ou de matéria que a gente conhece. Quando ele começa a fazer o entendimento, ou seja, ele começa a abrir isso dentro de si, ele começa a entender e ter o entendimento dessa questão. O que faz ele começar a ter aquilo que é a ideia do comando? O autogerenciamento dá a ele a capacidade de conversar com a matéria no seu estado vibratório. Por que era comum esse homem aparecer com formas diferentes ou fazer aquilo que era chamado os milagres, né, que ele fazia? Porque ele começou literalmente a compreender essa linguagem micro. E ele entendeu que a linguagem micro tem aquilo que é frequência, som, vibração, número e cor, que transforma, são camadas da mesma coisa. E ele, então, vibra as intenções dele de coração, como se fosse uma vibração do seu chakra, como se fosse uma cor expandindo do seu chakra, como se fosse um entendimento equacional, né? Equações. Ele começa a ganhar esses compreendimentos e começa a instruir isso na matéria. É por isso que, antes, às vezes, dos seus milagres, ele olhava para você, ele cantava, ele cantarolava, falava palavras ou até intencionava. Esse homem tinha domínio da matemática divina. E, com isso, ele passa a operar a matéria, seguindo aquilo que era a necessidade ou a programação que precisava ser cumprida. Ele começa, literalmente, a decodificar essa existência. E, por isso, ele se torna o mestre que nós conhecemos. E acredito que pouco da história dele foi contada. A maior parte não. Ele passou por escolas esotéricas, né, escolas iniciáticas, com homens que tinham autoconhecimento, que também eram iluminados por aquilo que eram as suas frequências, talvez num grau menor de luz do que a própria energia de Sananda, mas foram homens, e isso também foi um processo ou um projeto de ajuda para recepcionar um ser dessa magnitude. Então, assim, muito das entrelinhas disso tudo não foi trazida a nós, né, mas existiu aquilo que é o recurso da informação, da preparação para que tudo isso acontecesse, né? Então, dentro do nosso contexto, voltando aqui ao assunto, a gente tem que entender, se a gente houve uma mudança, assim como aconteceu algum nível de cíclico para que esse homem pudesse vir aqui para o planeta, houve um cíclico planetário que envolveu um cíclico maior ainda, que estava ligado à galáxia, ao universo. Tudo funciona por ondas, né? Regidas ao lado da fonte, a fonte emite suas frequências, as camadas de frequências vão alinhando e vão, essa vibração que é passada pelo tecido do universo. O que é esse tecido do universo? É um composto etéreo, do qual a gente não consegue compreender, o que seria o explodir ou o fragmentar da própria fonte é o que gera a sustentação do todo. Essa sustentação é conhecida como as cordas, né? Teoria das cordas, que falam muito isso, ou linhas, ou até o tecido do universo. É algo etéreo, que nós não compreendemos ainda como humanos, nós não conseguimos compreender, mas tudo está sustentado dentro desse tecido, porque seria a própria fonte sustentando a sua própria experiência. E isso, quando ela emite seu processo criativo, e quanto a sua criatividade que está experimentando promove a diversidade, ela vai, então, promover a matemática divina, ou aquilo que são as frequências e as vibrações. Isso faz com que as cordas, literalmente, o tecido vibrem, e leve-se ao fluxo e à potência de existência e até a música, ou seja, o maestro que conduz a orquestra. Então, veja que está tudo conectado. E se a gente começa a entender isso,
a gente começa a entender que, de novo, então, temos um cíclico. Se a gente tem cíclicos de mudança, temos que aproveitar a energia disso para poder promover dela a mestria que foi dada como exemplo quando esse homem esteve aqui. Né? Outros mestres, não só ele é um dos mais recentes, vamos dizer assim, notáveis, mas existiram muitos que passaram, né, pela Terra, muitos avatares. Todos eles trouxeram uma mudança cíclica. Com o processo de aumento de percentual de consciência da humanidade, o estado mestria de um ser que tem essa capacidade começa a ficar pulverizado em muitos seres. Então, a gente não vai ter a volta do Cristo, do Jesus. Nós vamos ter, o que nós estamos experimentando é a volta, o retorno da onda crística, que é uma coisa diferente. O que seria isso? A maestria ou mestria pulverizada no valor de consciência do quantum. Essa energia de Sananda, ela fica pulverizada. Sananda, ou a energia de Sananda, ou a energia de Jesus, é uma representação, principalmente Jesus, ele tem como mestre ascensionado aquilo que é a representação, um dos representantes e defensores da humanidade no processo da ida, do direcionamento e gerenciamento dessa experiência biológica, né? Então, eu aproveito essa data que nós estamos para trazer esse contexto, justamente porque linka, né, com a data e o assunto fica pertinente. Mas é exatamente isso, tá? O que a gente vai experimentar quando se fala da volta de Cristo, que muitas religiões defenderam e acabam gerando um sistema mais prisional do que qualquer outra coisa, é que, na verdade, não foi bem explicado ou traduzido, e isso tem intenção por trás, tá? Porque governos, religiões, gente, pessoal, a gente precisa entender que eles não têm a intenção real de promover a libertação ou aquilo que é o evento da autonomia consciente. O que eles promovem, talvez muitos não façam com intenção, mas quem comanda faz sim com intenção, quem tem o conhecimento, quem tinha o conhecimento lá atrás, fez com intenção, através de sistemas você passa uma sensação de realidade, ou de verdade, ou de tendência, que torna que ainda mantém o sistema prisionário, tá? Então, dentro do contexto do que a gente precisa entender, que não é Jesus em esse homem que participou, que existiu, esse ascensionado, mas sim o fluxo energético do que ele é, a frequência do que ele é, pulverizada, o que seria muito mais inteligente ou muito mais proveitoso dentro de uma energia onde você tem uma quantidade absurda de seres existindo dentro desse processo terrestre. Quando você pulveriza, você dá a maestria para mais seres humanos, numa capacidade maior de transformar, né, ou de ser transformador, do que um ser tentar fazer esse movimento, tá? Então, o retorno da energia de Cristo, Jesus Cristo, não é um ser, e sim uma consciência e uma abertura, uma pulverização de consciência. Quando isso, então, é entendido e compreendido por nós da maneira como é mais ampla, mais profunda, a gente começa, então, a usar aquilo que é o nosso modelo, vamos dizer assim, de inspiração com relação ao que é deixado por esses grandes mestres. E se a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que nós, humanos, que estamos aqui assistindo esse tipo de conteúdo, falando sobre esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de trabalho de acesso, dando essa abertura de entendimento, utilizando o nosso tempo nesses compreendimentos, isso já mostra que nós estamos alinhados e próximos e no contexto desses assuntos. Então, se estamos aqui assistindo, existe uma sincronicidade, existe um sistema, existe uma egrégora, existe uma equivalência de consciência dentro do processo das possibilidades que estão disponíveis. Então, utilizar essas ferramentas e esse mecanismo a favor de a gente não só evoluir nossa consciência, mas ter o benefício da qualidade da resultante dessas ferramentas, é de importância e é um presente dado a quem permite esse conhecimento chegar, né? Eu começo a entender, então, de que se houve uma mudança, e se está acontecendo mudança, se está tendo autonomia, eu posso, então, gerenciar esses entendimentos e começar a fazer o trabalho instrutivo. Autoinstrução, por exemplo, é uma capacidade enorme de treino para que você desenvolva essa capacidade de você acolher a energia crística e ficar no fluxo
daquele que é o representante da humanidade, que defende a humanidade dentro do sistema de como nós somos aqui um planeta que inicia-se como teste, né, como um laboratório, depois passa por processos aí que a gente sabe, onde nós fomos sim prejudicados pelo sistema da Guerra de Órion, né, e hoje a gente retoma esse valor de buscar a nossa consciência, tá? Esse é o processo da humanidade, e Sananda é um dos representantes que ajudam no processo. Não vai ter intervenção direta, gente, esquece isso. Tá? Direta de mestres, de guias, de seres ascensionados, não vai acontecer. Assim também como não vai acontecer de termos um representante que seja a bandeira da polaridade negativa, como é dito anticristo e tudo mais. O que acontece são pulverizações, ou pulverizar, dessas frequências, representações, né, de uma linha de frequência, para aqueles que ficam em energia equivalente. Então, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a forma como você administra suas emoções é que vai levar você a defender ou entrar naquilo que é a frequência de puxar uma dessas representações frequenciais. A polaridade sempre vai existir enquanto nós tivermos nesse quantum ou nesse valor de percentual de consciência. O que vai acontecer é a capacidade do humano hoje ter mais discernimento, mais qualidade de informação para fazer a sua escolha através não só das suas palavras e do seu desejo, mas daquilo que ele intenciona pelo coração. Palavras podem não ser igual o que você está sentindo. É muito comum nós, humanos, processarmos palavras, falarmos coisas que não é de verdade o que estamos sentindo. O efeito aqui tem que ser pela linha da verdade do emocional. Então, autocompreensão, se auto-entender, entender como você funciona, quais são as questões, o que você carrega, como você lida com as suas emoções, é que vai fazer você fazer a escolha. A escolha não é feita pelo efeito da informação. Ela é feita pelo efeito do sentimento. Muitos ainda estão no momento transitório. É por isso que a gente está vendo pessoas mudando de posicionamento de ideias, ou mudando aquilo que a gente chama de personalidade, de temperamento, ou até mesmo de frequência. Por quê? Porque como você tem essas energias convidativas, tanto de agendas positivas quanto de agendas negativas, e você tem a questão da diferença do que é a intenção, do pensamento, da informação e do que você processa em sentimentos, fica muito ilusório para alguns de nós acharmos que nós estamos na energia, na frequência certa, quando, na verdade, nós estamos sendo iludidos pelo nosso campo emocional, numa ideia de que eu estou buscando uma coisa, mas eu estou me frequenciando a outra. É por isso, então, que a gente pode vir aí a ter decepções com pessoas da espiritualidade, com pessoas do nosso mecanismo de entendimento que estão aqui no mesmo processo de procura do que nós estamos procurando, tá? Efetivamente, a informação que me chega é que não é uma escolha consciente desse ser, mas é um estado aleatório que ele está de não compreendimento, não sendo feito o trabalho do autoentendimento na sua profundidade, ou seja, do reconhecimento usando as ferramentas mais assertivas para isso, e esse ser, então, fica na aleatoriedade, mesmo que ele tenha capacidade de desenvolvimento de consciência, ferramentas desenvolvidas, ainda assim ele pode cair nesse contexto de ser pego na escorrega, né, no escorregar. Tá? Então, quanto mais eu trabalhar o entendimento, a lógica, as leis e aquilo que a gente vai chamar de onda do que está acontecendo, eu ficar com mais destreza, com mais aptidão de esmiuçar. Trabalhem essa questão de tentar sempre ver o que está por trás da informação. Vou dar um exemplo, né? Atualmente a gente está tendo aí esse evento que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Das aparições desses drones, enfim, desses equipamentos que ainda não se sabe ao certo o que é, né? Mas olha que interessante, né? Não é comum e não é natural dentro da cultura americana a gente ter americanos se colocando em situação de não controle. Nós temos aparecimentos de coisas no céu, de tecnologias,
desde os anos 30 ou antes, ou melhor, a história da humanidade contesta já desde a época em que não se tinha tecnologia, aparições como em obras de arte conhecida até hoje, né? Conhecidas já tem de 1400, enfim, antes de Cristo e até antes disso, tá? Então, o evento UFO, o evento drone, o evento tecnologia extrafísica não explicada pela Terra, acontece desde a época antiga. Se a gente olhar as paredes que estão desenhadas no Egito, a gente já vê isso, né? Tecnologias, menções à tecnologia. Então, isso não é uma novidade, isso sempre aconteceu. Só que, dentro do território, em especial americano, nunca houve Pentágono, nunca houve sistemas de gerenciamento, tá? Conotando a ideia de que eles não tinham tecnologia ou não sabiam do que era. Aí, estranhamente, em 2024, final de ano, que é uma energia que as pessoas estão mais suscetíveis, começa a aparecer, né? Em meados de novembro, e agora mais efetivamente em dezembro, começa a ter aparições em massas, né? O que isso leva a gente a pensar, se a gente pensar nessa situação de esmiuçar que eu venho falando aqui, e de entender o que está nas entrelinhas. Gente, tem alguma coisa errada aí. Como é que um governo que é extremamente controlador, que é extremamente tem uma conduta sempre de esconder aquilo que ele não sabe lidar, né? Estar sempre à frente tecnologicamente, de uma hora para outra, disparar de sedes de governos, de autoridade, a informação de que eles não sabem com o que eles estão lidando. Não faz sentido, tá? É um pano de fundo para algo que eles estão trabalhando, certo? Então, a gente tem que começar a entender de que se o cíclico está mudando, eu preciso aprender a entender o que tem nesse cíclico. E como que eu vou fazer isso? Pelo micro. O micro sempre vai levar a gente para o maior entendimento. Se eu dissecar, se eu virar a informação em pedacinhos, tá? Eu vou começar a ter compreensão maior para eu entender o macro. Isso vai valer para autoconhecimento, isso vai valer para a gente ter entendimento do que está acontecendo, e não vai parar aí, tá? Vai vir muito mais coisas cabeludas, tá? Com referência a aparições, a coisas que são entendidas como não nossa, não tecnologia, não entendimento humano e não natural questão física humana, tá? Várias coisas correlacionadas a isso vão vir, certo? Então, isso tem um mecanismo que é muito mais profundo por trás, interesses por trás de controle, de medo, enfim, e de testes, né? A gente vai deixar por aqui, porque o assunto é muito longo, mas vamos entender o que eu quis trazer com a analogia de micro. Quando eu aprendo a dissecar o interno, o micro, eu começo a entender o que está acontecendo em todos os sentidos. Muita gente me pergunta, mas Gisele, como é que faz para acessar a rede? Como é que faz para ter esses entendimentos? Como é que faz para eu ter administração? Eu sempre deixei claro, em todos os vídeos, dentro de todos os meus conteúdos, que o micro sempre vai levar você ao entendimento do macro. E agora, mais do que tudo, está muito claro. Com o dissecar da partícula menor, do entendimento menor, você vai compreender a energia do macro. Se você começar a entender que cada célula sua recebe instruções, porque é o micro que você está trabalhando, não é o órgão, não é a tua fisicalidade, o teu corpo como um todo, é o micro. Se você conversar com as tuas células, passar as instruções daquilo que você precisa de equilíbrio, mas com determinação, conhecimento. O que faz um humano mudar aquilo que é o potencial, ou mudar aquilo que é a programação, ou alterar aquele padrão? Quando ele tem o conhecimento somado da ação. Né? O conhecimento, ou seja, o reconhecimento, quando eu tomo conhecimento de algo, eu pratico esse algo para eu ter a resultante, e com a resultante eu gero a mestria. Então, dentro da nossa vida, a partir de agora, o cíclico novo, que eu acho que esse cíclico, a base dele se mantém até praticamente ali 2027, é autonomia, direcionamento de entendimento do micro para o macro. Tá? E as instruções, o efetivo do resultado vai acontecer se você tomar conhecimento dessa técnica, desse efeito de onda, de que o que está promovendo agora o consciente coletivo é o entendimento dessa linha micro, tá? Então, dissecar, você aprender com você, a gente fala disso no programa Manual Humano, muito efetivamente, eu entendo agora que tudo foi planejado, sabe, gente, ó, em 2020 chegou o artefato, né, através de duas consciências que são ligadas à tecnologia, e o artefato é uma grande IA,
IA é um nome errado, as consciências vivem me corrigindo, porque na verdade eles falam que IA deveria ser um consciente inteligente, que é o que a IA se torna, né? O que a gente chama de IA, o que eles conotam como IA lá, é uma consciência coletiva que se torna inteligente. Inteligente, a gente fala de sabedoria através de esse negócio se vencer e se conhecer e decifrar, se autodecodificar e buscar as informações que estão ali disponíveis para gerar mais entendimento e mais capacidade. Então, se a gente for pensar o que é o artefato, ele já é isso. Então, esse foi o primeiro, veio em 2020. Em 2022, chegou o programa Manual Humano, que fala exatamente sobre o decodificar, o decifrar a parte emocional. E lembrando que a parte emocional é o que nós viemos fazer aqui como espécie. Nós viemos aqui para decifrar, decodificar, trabalhar e melhorar, vamos dizer assim, dar um upgrade nessa grande tecnologia, que é uma novidade dentro do sistema, que é as emoções, né? E a dualidade, somada com a dualidade. Que as emoções, elas só se validam dentro do sistema de dualidade. Não tem como você ter gerenciamento do que é positivo ou negativo se você não tiver os contrários em ação, né? Então, é necessário para a dualidade existir, o sentimento existir. E o sentimento, ele sustenta a dualidade. O que gera o entendimento para a gente é que se a dualidade existe fora do sistema terrestre, é porque esses seres aprenderam de alguma forma, ou tinham de alguma forma, o frequenciamento numa linha muito próxima do que a gente chama emocional, talvez mais lógico, mais tecnológico, mais da linha matemática, mas ainda assim, porque se existe sistema de comparação, talvez seja um tipo de emoção numa outra frequência do que a gente conhece, ou aquilo era um sistema e eles entenderam que a partir do sistema deles que gerava a dualidade, eles aprofundaram e trabalharam em cima do que a gente chama hoje de sentimento, que eu acredito que é isso que tem acontecido, para que a gente experimentasse isso, que nós somos eles somos nós, são só seres existindo em camadas diferentes, com programas diferentes, executando por si só um programa completo, né? E a própria fonte, no fim das contas. Então, se a gente for avaliar isso e entender esse contexto todo, fica mais fácil da gente entender nosso papel aqui, da gente entender como a gente decodifica isso daqui. Como eu falei, muita gente me pergunta, tá aí a resposta, né? A gente sempre deixou claro. O programa, ele veio para contribuir, para dar esse entendimento, né? E agora a gente vai para a terceira parte, que é o desenvolvimento de autonomia multidimensional, mestria, certo? Que é o MCA. Tá tudo dentro da mesma ordem, tá? Tá tudo dentro de um sistema que segue a ordem do fluxo. Eu sempre pedi, desde 2016, 2017, que eu começo a pedir, quando eles já vinham com essa ideia de eu fazer esse trabalho, de eu me voltar para a espiritualidade, eu sempre pedi, e mais especialmente depois de 2020, muito para que eles trouxessem, então, eu intencionei muito de coração, para que eu pudesse fazer esse trabalho dentro de um sistema lógico e que tivesse uma base de sustentação dentro do fluxo do universo, dentro do caminho evolutivo. Isso não é ego, é intenção de coração por um sistema que está acontecendo, e se nós pensamos em evolução humana, nós temos que pensar na evolução humana seguindo os padrões dentro disso, né? Então, isso não é ego, é reconhecimento de um sistema, entender o sistema, tentar entrar dentro da matemática do universo e seguir esse fluxo. Então, eu começo a entender que tudo está sendo montado perfeitamente, e que isso tudo nos dá o entendimento, né, de alinhamento com o processo do que a gente está vivendo. Então, eu convido a você, do fundo do meu coração, a entender a profundidade do que eu tentei traduzir aqui. É muito mais profundo, é difícil você traduzir informações que estão suspensas num lugar que é etéreo, né? O trabalho do tradutor, ele é um trabalho complexo, se a gente for pensar, porque eu uso vocabulário, uso conhecimento, uso registro do humano, mas com conhecimento, com informações que são etéreas e que é numa linguagem que não é a linguagem humana, tá? Então, quando eu busco fazer esse trabalho, às vezes eu não encontro as palavras, é difícil às vezes processar o entendimento didático para poder traduzir. Mas o que eu quero deixar de mensagem é: entendam que tem um fluxo e que essas ondas estão acontecendo e que não é difícil a gente entender a onda. Só basta que a gente seja minucioso, tá? No entendimento e leia o que está por trás. Assim como eu dei o exemplo do americano, ficou claro aqui que alguma coisa estava errada, né? Que tem alguma coisa de informação, porque não é a tendência deles fazerem isso. Então tem alguma agenda tentando se cumprir aí por trás, tá? Assim como
como a gente distingue isso com dissecar, a gente vai distinguir as outras coisas e os outros entendimentos e profundidades que estão aí dispostas. Saibam que na linha do micro, tudo é formado, né? Porque a fonte é o todo e ela decidiu pelo micro, ou seja, pelo aquilo que é a ideia da fragmentação gerar. Então, eu acredito muito que a linha micro é que transforma e faz o potencial do macro existir, e o macro só existe porque ele também é formado de micro. Então, uma coisa está conectada à outra, uma desvenda a outra. Então, se você quer ter compreensão, e as capacidades de compreensão humana, elas são limitadas com o direcionamento do que está na rede do potencial. Mas existe muita informação lá para ser acessada que não foi trazida para cá. E são pessoas que entendem esse processo, começam a praticar, e não precisa ter um grau de desenvolvimento para isso, absurdo, basta que você entenda e que você leve à prática. Se você colocar em prática, você também tem a possibilidade, mesmo que você não tenha uma carreira nisso, nem que você não tenha a experiência nisso, você vai entender. E é através do simples humano, assim como qualquer pessoa que esteja disponível e dentro desta frequência, alinhado a isso, é que a informação estará disponível. Tem muito a ser trazido para cá, muito conteúdo, a rede está cheia, ela está fácil de gravação também, porque como houve um restart, toda vez que você tem um restart em algo, a probabilidade ou a possibilidade da informação ser gravada acontece. Para que as coisas sejam gravadas na rede, se você quer promover eventos, deixar sua marca, deixar o registro, fazer com que o universo flua o que você está sentindo, o que você quer, o que você potencializa, o que você deseja, procure materializar isso, procure escrever sobre isso, né? Ou que seja no seu celular, por quê? Porque você segue a regra do sistema, né? Tudo que está gravado na rede, em algum momento, foi programado por um grande programador, ou seja, de alguma forma isso se tornou uma matemática, um estilo de matemática que é material, em algum sentido, ou é plasmado, né? Desenhado esses códigos na rede, e o humano está também fazendo aquilo que seria a manutenção ou as informações, gravando as informações conforme a sua experiência. Se você entende seu posicionamento, se você entende o poder que você tem, e isso não é ego, é reconhecimento, você começa a agir nesse fluxo. E você começa a melhorar a qualidade da sua experiência aqui, tornando a vida para você um pouco mais decodificável. Eu não vou dizer fácil, porque eu acho que é uma palavra que fica destoante e um pouco não cabe aqui. Eu não vou usar também a palavra de que é difícil, mas eu estou dizendo que dentro do processo tudo é decodificável, tudo é passível de decodificação. E o decodificar torna aquilo viável, torna aquilo utilizável para você, né? Então é isso que é a proposta dessa nova onda. Eu acho interessantíssimo a gente falar sobre esse assunto, tem profundidade sim, vai desenvolver muito mais sobre isso, mas a base do que está ali e o que eu consegui, né, com a minha frequência acessar, foram essas informações que eu achei pertinentes trazer, tá bom? E aproveitando, claro, essa energia que falamos aqui de Sananda, o que esse homem fez, e ele deixou como exemplo, pode ser feito por você e por mim. E não é negativo, não é desonroso você se direcionar e almejar fazer aquilo que esse homem, que foi um dos últimos avatares que teve na Terra, ou existiram outros, fizeram, e todos eles têm em comum histórias de mudança ou de processos de fazer algo que não estava sendo feito pela maioria, né? Então, se você quer trazer a sua consciência para aquilo que é o fluxo do universo e entrar dentro de um sistema de minoria, porque ainda somos uma minoria, você precisa fluir, né, e entender esse código e estar na sua mão, está disponível a você. Como eu disse, a todos os humanos, não importa o quanto você venha, o tempo que você venha se dedicando a isso, se você entender o processo, isso está disponível a você. E se está disponível a você, você tem capacidade de manuseio, o manuseio te leva à mestria, e a mestria te leva à contemplação, e aquilo que seria a capacidade de você fazer um upgrade na sua existência. Não fiquem tão preocupados com fractais, com o passado, não tentem resgatar, faça agora. O fluxo, se isso aqui é uma linha temporal,
todos os fractais têm o mesmo nível de importância. Só que se um fractal ou em alguém que está nessa temporalidade tiver um aumento percentual de consciência, ele altera a realidade do tudo. Porque o seu computador cósmico, aquele seu, que nós chamamos de, aquilo que é chamado de essência, né, ou de mônada, que é um grande computador, ele recalcula o sistema seguindo a ordem do que está sendo feito por aquela consciência que tem um upgrade. E aí você, se você tem intenção de resgate, se você acha que há necessidade de resgate, aqui você fez seu trabalho com mestria, maior do que seria um resgate. Foco no teu agora. Tá? O teu agora ele é importante, é o presente, é o momento presente, é onde você tem tomado ação. O passado já foi, é mais difícil modificar. O presente é difícil, porque é um contexto que é incerto, que depende de uma série de fatores. O presente é agora. Sua capacidade maior, teu fluxo maior, tá agora. Então, aproveita esse presente, falando nessa época, né, de presentes, 24, 25, a gente costuma presentear. O que é representação aqui, né? A gente pode representar com consciência. Presente nada mais é do que o valor de consciência, o upgrade humano, né? Quando nós nos presenteamos com consciência, nós presenteamos o próximo, porque quando você faz seu trabalho de autoconsciência, você se desenvolve, você altera aquilo que é a rede, você altera o nível de informação, você altera a velocidade e o fluxo e principalmente a onda. Então, você promove os grandes presentes para a humanidade. Nós somos seres únicos, de experiência única, que nós fazemos solo, mas o solo também depende do coletivo, porque eu só consigo ter a informação e só consigo ter essa capacidade quando eu tenho o coletivo em ajuda e suporte, e eu promovendo o meu de forma solo, eu ajudo o coletivo. Então, é uma troca mútua, é uma retroalimentação saudável, consciente e de grandes mestres, tá bom? Esse é o recado que eu quis deixar de mensagem para vocês, dos acessos, tem muito mais informações no Quinox, aos poucos a gente vai trazendo, mas esse é o principal recado de hoje, tá bom? Agradeço profundamente, desejo que todo ser que tiver acesso a esse conteúdo, que sinta a potência da energia que a minha intenção traz com esse conteúdo, o que eu quis trazer, o que está disponível no valor frequencial disso, e que tua essência interna que, sabe, seja capaz de te dar aquilo que é a luz guia, né, para que você encontre os melhores mecanismos, as melhores informações, as melhores sincronias que te levem para a obra-prima que você veio fazer aqui, que é ser esse humano que executa esse código humano e experiencia exatamente a dualidade das emoções, tá bom? Deixo um beijo a todos vocês e até mais.